Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Existe algo da parte do Senhor para nós recebermos nessa noite e eu creio que é muito importante de verdade para nós. Quando nós recebemos algumas coisas do nosso coração e essas coisas elas encontram aquele lugarzinho, né? Quentinho, especial para elas habitarem, para elas crescerem. Isso traz uma mudança, mas tão forte, tão evidente nas nossas vidas. E eu creio que essa palavra, ela faz isso quando nós olhamos para esses textos que eu quero repartir com vocês nessa noite. Então, esteja no seu coração aberto. Amém? Quem está aberto aí o coração? Amém? Quem não está? Eu sou a pessoa, não estou afim. Mas, glória a Jesus, a gente precisa sempre estar nesse lugar com os nossos corações totalmente abertos para receber aquilo que Deus tem para nós. Cada dia é um dia significativo diante da presença de Jesus. Sempre ele faz alguma coisa, né? Ele nunca deixa a gente sair do lugar da sua presença sem nós sermos tocados, sem a nossa atenção correr para Ele. Essa palavra que veio de Deus, né, para nós como igreja, para nós olharmos para Ele nessa noite, eu creio que é Jesus, literalmente falando essas palavras para todos nós nessa noite. Você recebe essa palavra? Meu irmão, olha para mim, é Jesus dizendo, o poder dessa palavra. É incrível, enquanto a Simone estava repartindo essa palavra, o Sandro chorando, foi ele falar, meu Deus, estava falando para mim a mesma coisa, né? A voz dele foi pior que essa, né? Eu fiz uma imitação um pouquinho melhor. Eu ia denegrir a imagem do meu irmão, mas ele ali chorando porque Deus estava falando a mesma coisa para ele, né? Era uma palavra de Deus, então, para nós como igreja, olha para mim. E eu creio que existe algo aqui que vai fazer com que a nossa atenção seja despertada para os olhos de Jesus, porque Ele continua dessa forma, se revelando para nós, com um interesse absoluto em falar conosco, em chamar a nossa atenção e atrair os nossos olhos para os seus olhos. É assim que uma pessoa que ama e que tem interesse por alguém, que tem interesse por nós, faz quando percebe que tem algo para nos dizer importante que vai mudar as nossas vidas. E Jesus está fazendo isso nessa noite, direcionando os nossos olhos para Ele. Bom,
assim nós vamos sendo transformados pelos olhos de Jesus, na sua presença. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta que talvez pareça um pouco estranha a esse contexto, esse conteúdo que Deus já está falando conosco. Você acredita, por um acaso, ou teve uma experiência já na tua vida assim, conheceu uma história de alguém que foi transformado por um pensamento natural, pelo conhecimento, pela sabedoria? Será que é possível nós ou alguém ser transformado por um pensamento? Mas pensa em um pensamento profundo, uma reflexão a respeito da vida. Uma pessoa, quando ouve de repente uma palavra de alguém que está ali ensinando até mesmo a respeito da sua própria experiência de vida, nós não estamos entrando na palavra, mas uma experiência que a pessoa ela teve. Você acredita que um pensamento assim ela tem o poder de transformar alguém, fazer com que essa pessoa ela mude a sua atitude, mude o seu coração? O pensamento esse que eu estou falando, ele tem o poder, por ele, de transformação. Eu estou falando isso porque essa foi uma discussão, ou é uma discussão antiga, entre os filósofos, aqueles que falam a respeito da vida, dos pensamentos, que raciocinam, homens brilhantes que já pisaram na terra, que têm literatura escrita, que falaram muito a respeito das suas experiências, daquilo que eles descobriram com a vida. E eu sei que isso também vai acontecendo conosco, a gente vai acumulando experiências, a gente é cheio de dar conselhos, né, por aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente descobriu da vida, o que é importante ou não. A gente, por exemplo, nessa noite, tem muitos irmãos que estão conosco e alguns deles impossibilitados de estarem aqui. Uma família que nós conhecemos está com seu pai entre a vida e a morte agora. E qual conselho nós daríamos ou nós entregamos numa situação assim? É o conselho daquilo que nós vamos aprendendo pela nossa vida, aquilo que é importante, aquilo que não é importante. A gente vai formulando então, a partir das nossas experiências, o que é certo, o que é errado, o que vale a pena eu investir, aonde eu na verdade me aprofundar na minha própria vida. Quais são as minhas escolhas? Muito disso está baseado por trás, então, nessa coisa que é o nosso saber, e nós vamos repartindo isso. E não é diferente, nunca foi diferente. Esses homens, que eles não conheciam o Senhor, eles tinham apenas experiências a respeito da vida, daquilo que é certo e é errado. Eles escreveram sobre este mundo, então, do pensamento, do conhecimento. A Bíblia fala de um homem para nós que foi o último profeta do Velho Testamento. Alguém lembra deste homem? O último profeta do Velho Testamento. Começa com Má, meia lá, termina com Quias. Então, Malaquias, muito bem. É claro que eu dei uma pista, mas você foi muito bem. A Bíblia fala a respeito desse homem como o último profeta do Velho Testamento, mas algo interessante de nós entendermos, porque a gente percebe que Jesus, ele provocou no momento onde ele esteve, repartindo aquilo que ele sabia, que era o conhecimento dele, revelado por uma outra fonte, que era diferente daquela que existia até então. Nessa época do profeta Malaquias, naturalmente existia um saber ali que regia todas as coisas. É a época onde alguns filósofos, ou talvez os mais importantes, os gregos, eles também passaram pela terra. Alguém lembra dos três mais importantes ou mais famosos? Sócrates, Aristóteles e Platão. Muito bem. Esses homens, eles tinham experiência de vida, eles tinham raciocinado sobre muitas coisas, e eles repartiam isso. E essa cultura, a cultura grega, depositava nele, nos seus pensadores, nos seus filósofos, a esperança. A esperança do quê?
a esperança de um crescimento, de um desenvolvimento até mesmo pessoal. Pensa num mundo sem a palavra de Deus como nós temos hoje, revelada em Jesus. Quais seriam os conselhos que nós ouviríamos? Quem teria voz? Quem capturaria a nossa atenção a partir daquilo que estava refletindo ou trazendo? Esses homens, eles tinham isso de toda aquela população. E um exemplo nessa história, aquilo que eles falavam muito, é uma história conhecida dentro da mitologia grega, que é a história do rei Midas. Alguém já ouviu falar dessa história? Exatamente, spoiler total, né? O que ele tocava no final da história vira ouro, né? Mas deixa eu contar a fofoca ali, né? Que estava acontecendo nessa época. Na verdade, esse rei Midas, ele tinha uma fama. Ele era conhecido ali como aquele cara que queria crescer a qualquer custo. Ele queria, na verdade, ser um dos grandes deuses, uma das grandes personalidades, até mesmo ali dentro da mitologia grega. Só que tinha um dos maiores que era um deus considerado por aquele povo, que era o deus Dionísio. A gente vai chegar na Bíblia já, é só uma reflexão. Então o que acontece? Esse deus grego, chamado Dionísio, ele era mais ou menos como um gênio da lâmpada. Você podia fazer alguns pedidos para ele e era concedido. Como o rei Midas era um cara interesseiro e queria crescer, ele estava tentando alguma oportunidade para se aproximar do deus Dionísio. O que acontece? O deus Dionísio, ele tem um servo dele preso dentro de uma área que o rei Midas, na verdade, governava. Esse homem, ele está preso naquele lugar, ele chama Selênio, o sábio Selênio. E o que acontece? O rei Midas, sabendo disso, ele vai e solta esse homem. Para quê? Para que, na verdade, o deus Dionísio soubesse daquilo que ele fez e ele tivesse uma vantagem nisso e não deu outra. O que a mitologia grega diz? Que o deus Dionísio chama então esse homem, o rei Midas, e fala para ele: olha, eu queria te agradecer, né? Isso é o que dizem por aí, não está na Bíblia, mas a conversa foi mais ou menos essa. Queria te agradecer pelo que você fez, então faz o seguinte, faz um pedido para mim que eu vou te conceder qualquer coisa. E é onde ele tem essa ideia. Bom, já que é para eu pedir qualquer coisa, como ele é interesseiro, ele estava interessado também nas coisas naturais, é claro, ele pede para que tudo aquilo que ele tocasse virasse ouro. E foi uma baita ideia, né? Mas o que acontece? Tem mais coisa aí no meio dessa história, né? Porque a história não para por aí. Porque esse Selênio também não era boa pessoa. O sábio Selênio era sábio, mas ele tinha uma moral também muito ruim. Ele era uma pessoa que tinha uma fama junto com um amigo dele, que era um outro deus, o deus Pan, que eles ficavam na floresta assustando as moças e eles violentavam as moças. Principalmente o deus Pan. É daí que vem a palavra pânico. Ó, o que você aprendeu lá na igreja hoje? Era uma confusão, né? Mas enfim, ele tem, por ele ter liberado essa pessoa da prisão, ele tem essa graça concedida. E o que acontece? Ele tem atendido então, e tudo aquilo que ele toca vira ouro. No começo foi maravilhoso. Mas o que acontece depois? A hora que ele vai comer, pensa bem, o rei Midas vai comer um hambúrguer, a hora que ele toca o hambúrguer, vira ouro. A hora que ele vai, na verdade, tomar uma Coca-Cola, que dizem, né, que a Coca-Cola já estava presente ali, ele ia tomar uma Coca-Cola zero, o que virava a Coca-Cola? Virava ouro. E ele recebe uma lição daí do deus Dionísio, porque o deus Dionísio sabia que isso ia acontecer, e daí ele fala o seguinte para o rei Midas: olha, a tua corrupção, aquilo que está no teu coração, o desejo desenfreado por você ter mais,
te levou a essa situação de fome. E o que acontece? Esse homem então, ele tem uma lição de moral de Dionísio, que manda ele se lavar num rio para ele ser limpo da sua ganância. Essa é a história da mitologia grega a respeito então do rei Midas e todas essas coisas que aconteciam no meio desses grandes pensadores, né? Existe uma lição que fica aqui, é claro, uma lição de moral, enfim, a respeito da ganância, onde isso pode acabar e como isso pode cegar os olhos de alguém, mas esses pensamentos, eles faziam apenas isso. E eu não sei quem aqui já estudou filosofia, teve uma época quando eu fui interessado, aí eu fui investigar várias histórias, ler bastante, enfim, e eu não vou ficar contando outras histórias aqui porque não é a ideia, mas assim, é uma história mais louca que a outra, mais absurda que a outra. Trazem sim um conhecimento que, na verdade, você pode encaixar na tua vida de uma forma ou de outra, mas esses pensamentos, eles ficavam sempre nesse nível, no nível de uma boa reflexão. Eles não mudavam a vida de ninguém. Eles não curavam ninguém. A gente não tem um relato sobre isso. Nenhum desses pensamentos, por mais absurdos ou profundos que foram, eles nunca transformaram a natureza de alguém. Se você continuar investigando essa história, você vai descobrir que Pan continuou sendo um bandidão. Ele continuava escondido na floresta, mesmo ele sofrendo alguns percalços no seu caminho. Midas, ele continuou sendo conhecido pela sua ambição. Eu, quando eu tinha 13 anos, aproveitar que minha esposa não está aqui, vou contar uns poucos. Eu, quando tinha 13 anos, eu morava num condomínio, e nesse condomínio, eu 13 anos, eu aprontava, eu era um dos piores ali, era um condomínio com bastante criança e tal, e eu era um daqueles que ficava sempre procurando alguma coisa para fazer. Eu não tinha autorama, eu não tinha videogame, né? Então eu descia para jogar bola, para ficar brincando embaixo. E teve uma vez que eu quebrei várias luminárias lá da garagem, eu ficava jogando bola na garagem, e daí eu quebrei aquelas lâmpadas, que eu não lembro como que chama mais, aquelas fluorescentes, né? Que a hora que estoura, solta aquele gás, faz aquela lambuzeira, né? Eu estourei, eu não vou falar o número, que eu vou só chutaria, né? Mas foram algumas, porque elas ficavam ali de dupla e foram umas 3, 4 ali que eu acertei jogando bola. Eu não parava de jogar bola, e o síndico desceu, né? E o síndico, eu lembro da cara dele, eu não lembro do nome, mas eu lembro da cara dele. Ele era um carioca muito, mas muito educado, um homem muito culto. E ele, vendo toda aquela cena, e ele era novo, né, como síndico, e ele já sabia da minha fama, ele me chama para conversar. Ele me chama, a gente vai no salão de festas ali, tinha um sofazinho e tal, ele já tinha preparado essa situação, e a hora que ele começa a conversar comigo, ele começa a trazer algumas reflexões a respeito da vida. Ele era um homem muito culto, ele lia bastante, e ele deu um livro para mim. Era um livro para eu meditar a respeito da vida e de como eu estava vivendo a minha vida, né? Mas não adiantou muito. Poucos meses depois, ele pediu as contas, né? Mudou o síndico. Anos depois, eu fui expulso do colégio. Eu sei que até aqui não dá para te contar para ninguém, né? O que a gente ouviu de tudo, né? Primeiro ouviu a respeito de mitologia grega, depois a gente ouviu sobre os podres, né, do pastor, do seu passado ali, mas eu preciso chegar aonde é o meu encontro com Jesus, né? Porque a gente não vai sendo diferente de ninguém, absolutamente ninguém que não teve um encontro com Jesus, que Jesus não atraiu seus olhos. A gente tem esses aqui, meu Deus, né, que são ícones de homens que pensaram como esses deuses
que a mitologia usa eles para trazer várias reflexões, e tem as nossas histórias. A minha era menor, é claro, mas também cheio de problemas, cheio de situação. Eu lembro quando eu fui expulso do colégio, eu não tive culpa nenhuma, foi uma injustiça. Foi mesmo, porque tinha um grupinho que eu fazia parte e a gente pegou, e quem tinha passado de ano, a gente ficou escondido, ficou jogando ovo, quebrando ovo, jogando farinha, que é tipo, hoje em dia, meu Deus, é bem pequeno, né? Mas a gente estava fazendo isso, mas como só eu apareci que eu estava fazendo isso, e daí o diretor era um diretor novo, ele quis botar respeito na história, me chamou, e ele me deu um livro. Ele me deu um livro, o professor Elson, não lembro o nome dele, também um homem querido, muito culto. Ele era professor de ciências, era aquele professor, não sei se já teve esse professor de ciências, que pega o quadro e faz aquelas figuras geométricas perfeitas, né? Você fica assim, meu Deus, como esse cara é bom, né? E a gente gostava dele, eu admirava muito, e fui para essa conversa com ele. Ele me deu um livro e ele começou também a falar a respeito de algumas coisas que eu precisaria entender, porque ele já sabia um pouco do meu histórico. E ele entendia que eu precisava de uma mudança. Ele começa a falar comigo que eu precisava de uma transformação interna. E ele me dá um livro a respeito também de reflexões a respeito da vida, aquilo que é certo e é errado. E eu confesso para vocês que eu não lembro de uma linha desse livro, né? Eu tive que ler porque depois eu fui de volta. Ele rasgou minha expulsão. A única coisa que ele fez de punição para servir para todo o colégio, ele me deixou participar da formatura. Essa é uma marca, um trauma que eu carrego. Agora, eu com 17 anos, eu descubro finalmente algo que tem o poder de mexer algumas coisas dentro de mim, de trazer uma transformação. E o que eu descubro? Eu fui tentado em vários momentos por outras pessoas a entender a respeito dessa mudança que seria necessário, que era necessário através de pensamentos, de literaturas. Mas aqui, aos 17 anos, eu descubro os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus. Com 17 para 18 anos, eu tenho um encontro com Jesus. E Jesus, o que ele faz? E o que ele tem feito conosco? E o que ele está fazendo com você hoje? Jesus, ele começa a falar conosco. E ele começa, quando ele fala conosco, ele começa a repartir o quê? Ele começa a repartir comigo e com você quais são os pensamentos dele. Jesus, quando ele entra em cena, ele, na verdade, ele estava lidando com essa sociedade que estava procurando exemplos, estava procurando orientação, estava procurando um Salvador, estava procurando um Messias, estava procurando o Mestre dos Mestres. Ele entra nesse contexto onde a sabedoria, o conhecimento e os pensamentos através dos rabinos era também aquilo que existia, era o norte, era onde as pessoas elas olhavam, elas buscavam, porque da mesma forma existia ali uma sede por uma transformação interna, porque sempre todo mundo se olhou no espelho. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe como a gente precisa ser transformado. Quem aqui já deu um piti? Opa! Voluntário. Você que já deu um piti, né? Sabe como é ruim, né?
Quem aqui já deu... Quem quer dar um pitinho? Vocês estão me olhando com uma cara, que pitinho, né? Dá uma surtada, né? Dá uma surtada, falar o que não devia, sei lá, responder de jeito errado. Isso pode acontecer dentro da tua casa. Geralmente acontece, né, com as pessoas que têm mais liberdade. Quem você não tem liberdade, você é um pouquinho, né? Mas não, quem você tem mais liberdade, na verdade, você é. Mas sim, engomadinho, né? Uma distância. Mas quem a gente tem liberdade, caminha com a gente, acaba conhecendo realmente as nossas piores coisas, né? As nossas piores fases. Por isso que casamento é um grande desafio, né? Todos que estão casados sabem o que eu estou falando. Por quê? Porque eu vi alguns olhando para o outro. Porque, meu Deus, né? A gente não escapa de quem a gente é. Então, em alguns momentos, isso que está dentro de nós, que a gente sabe de alguma forma, ainda não nomeou, mas entende que essas coisas que estão dentro de nós, que não são legais, que nos fazem mal, que às vezes nos envergonham, elas precisam de alguma forma serem afetadas e encontradas. E eu encontro então esses pensamentos de Jesus. E Jesus, ele, quando ele estava com seus discípulos, ele começa a fazer isso, a repartir a sua sabedoria, o que ele conhecia. Olha como isso é importante para nós. João capítulo 1, agora a gente chegou na Bíblia, né? E a gente não sai mais dela. Glória a Deus. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Olha que lindo essa revelação de um homem que andou com Jesus e é conhecido como alguém que tinha uma revelação profunda do seu amor. Ele diz assim: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo na verdade era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo aqui, no original grego, porque é disso que se trata esse momento e toda essa revelação que Jesus estava trazendo para a humanidade, esse conhecimento grego, essa coisa que estava ali permeada na toda aquela cultura. Essa palavra propositalmente ela é usada por João, porque aqui esse verbo no grego é a palavra logos, e a palavra logos, para quem não conhece, eu te conto que é a palavra pensamento. Então, em um mundo onde se valorizava o pensamento, Jesus, ele é apresentado por João como o pensamento. E o que esse pensamento, que era Jesus, que era ele o verbo, que era ele a palavra, que era ele que revelava, não era uma consulta que Jesus fazia e repassava. Ele tinha um conhecimento direto do Pai, ele tinha um conhecimento que ele externava, que era puro, que era verdade, que era ele, esse verbo, esse pensamento que Jesus trazia para esses homens. Era em alguns momentos tão impactante que aquelas pessoas, eu acredito que ouvindo da boca de Jesus, elas ficavam paralisadas. Um dos pensamentos de Jesus que foi uma bomba que caiu no meio daquele povo. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas para que essa vida abundante de Jesus e todos os seus pensamentos alcançasse e transformasse aquelas pessoas, ele também começa a revelar através da sua palavra, do seu ensino, da sua sabedoria, do seu pensamento, que existia um caminho que aquelas pessoas também precisariam conhecer, um passo que seria indispensável, que após conhecer Jesus, eles e nós
precisamos nos abrir completamente a Ele, para nós sermos afetados então por esses pensamentos. Olha que coisa mais linda que nós estamos ouvindo nessa hora da palavra de Deus. Jesus sendo revelado para a humanidade e para nós como o pensamento, e todos aqueles que um dia já perceberam que eles precisariam de algo que os mudaria de dentro para fora, eles têm agora acesso a uma palavra, que essa palavra tem esse poder de transformação. Você não me pergunta como, mas de alguma forma, algumas coisas rapidamente começaram a ser transformadas dentro de mim. Com 17 para 18 anos. Mas eu sei que você também tem uma experiência de coisas que você ouviu da palavra de Deus, que tiveram da mesma forma esse poder de abalar estruturas, de tirar coisas que estavam em lugares errados no teu coração. Porque quantas coisas também que a gente vai percebendo que estão em lugares errados no nosso coração, e de repente uma palavra de Jesus é liberada para nós, e essa palavra, não nos pergunte como, porque naturalmente não existe como nós entendemos isso. Ela tem o poder de nos transformar. Quando nós nos abrimos para os pensamentos de Deus, para a sua palavra, nós somos então finalmente transformados. Olha 2 Coríntios capítulo 3, 18. Eu sou apaixonado por esses textos. Esse diz assim: todos nós que com a face descoberta nós contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados. Agora, quando eu falo para vocês a respeito de expor uma natureza, eu sei que isso pode ser novo para alguns, porque eu sempre parto do ponto de coisas que eu ouvi nesse momento da minha vida, que para mim não faziam muito sentido, quando alguém me falava que a minha natureza precisava de uma transformação. Eu não sabia o nome, eu não sabia o como, mas aquilo fazia sentido. Mas é importante nós entendermos, para nós sempre termos esse acesso a um lugar mais profundo, porque todos nós temos a necessidade de sermos transformados na nossa natureza. Porque alguns de nós talvez não precisasse de uma transformação. Mas a Bíblia fala sobre isso para nós de um jeito muito simples. Eu não vou abrir o texto, mas está em Gênesis capítulo 1, o versículo 27, na verdade ele nos mostra que o homem, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, existia uma identidade nossa. Mas o mesmo texto, na sequência, vai falando para nós que existiu uma queda. O homem, após a queda, ele perde o quê? Ele perde a conexão dele com Deus direta. O pecado, a Bíblia fala sobre isso, que trouxe essa separação. Só que ele não gera apenas a separação. O que o pecado fez com o homem, com a sua natureza, que passa a ser uma natureza que a Bíblia chama de caída. O homem, ele sente culpa, vergonha e medo. E com isso, o texto diz que o homem passa a se esconder de Deus. Resultado, isso é importante para nós sabermos da nossa história espiritual. O ser humano, ele já não vive mais com base em quem Deus diz que ele é. Mas, uma vez separado de Deus,
ele vive acreditando em quem ele acha que ele precisa ser. Para quê? Para sobreviver, para se defender e para ser aceito. Então, uma natureza que era a natureza de Deus, que estava disponível para nós, ela é corrompida nesse momento. E nós temos acionado então alguns mecanismos dentro de nós. É por isso que dentro de nós a coisa é esquisita. Nós temos algumas coisas ali internas que elas sempre tentam nos atrair, mas tudo, a Bíblia diz que são coisas de uma natureza caída. Para o homem que está tentando desesperadamente, sem uma transformação, sem um conhecimento da palavra de Deus, apenas sobreviver, apenas ser aceito, ou talvez se defender em alguns momentos. Essa natureza, eu trago para vocês que seria uma natureza impostora. Por quê? Porque essa natureza ela passa a ter uma distorção de uma identidade, mas ela está ali presente. Então, se ela está presente, ela não é a original, é uma natureza que está dentro de nós, e nós não podemos nos enganar quanto a esse fato, que é uma natureza impostora. Quando eu falo disso, não tem como eu não lembrar de um livro que eu recomendo para vocês, que eu li muito tempo atrás. Esse livro se chama O Impostor que Vive em Mim. O autor é Brennan Manning. Um dia eu trago ele para o podcast. Assim ninguém falou nada porque ninguém conhece ele, né? É bem impossível fazer, mas tudo bem. Agora, o que esse livro traz? Qual a revelação que esse homem traz? Porque eu creio que ele estava mais ou menos recebendo esse conteúdo de Deus quando ele escreve esse livro. Porque ele fala dele simplesmente. E é chocante esse livro por causa disso. Ele não fica contando os outros, ele não fica ali floreando, ele muito menos traz pensamentos dele ou da sua experiência pessoal para tentar trazer mudança em alguém. Ele simplesmente começa a falar para nós a respeito disso que ele descobriu e que era tão verdade na sua vida, mas ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer com o seu interior, com as coisas bagunçadas que estavam dentro dele. Ele começa a falar nesse livro a respeito da sua própria natureza. Em alguns momentos ele fala que a natureza dele falava tão alto que ele então nomina a sua natureza por esse termo, como uma natureza impostora. E ele fala da experiência dele, que ele então descobre que ele estava convivendo com alguém dentro dele. Ele estava convivendo com um impostor dentro dele. Ele descobriu que ele não era para ser aquela pessoa que ele era. O autor do livro, ele não só descreve esse impostor, mas ele começa a falar algumas coisas que talvez fariam sentido para outras pessoas que lendo esse livro iam falar: meu Deus, eu conheço esse cara. Esse impostor não é apenas do Brennan, ele também, de alguma forma, ele está falando comigo. Olha o que ele descreve desse homem, chamado de impostor. Ele diz que ele descobriu que esse impostor estava dentro dele, estava tentando agradar todo mundo. Ele fala que esse impostor, que não era ele, era um sujeito mais ou menos como o rei Midas, que era uma pessoa egocêntrica. Ele diz que esse impostor que estava dentro dele preservava a sua imagem a qualquer custo. Ele descobre que esse homem temia só de pensar em provocar a insatisfação de alguém que vivia com ele. Eu estou lendo apenas o que ele traz no livro, sendo fiel a esse autor.
Ele diz que esse impostor que estava dentro dele também era incapaz de ser franco quando a coisa apertava do lado dele. Ele diz que esse homem ele procrastinava e se calava. Por quê? Porque esse homem ele tinha medo de ser rejeitado. Ele por último diz que existia uma necessidade dentro dele de apresentar uma imagem então de perfeição diante de todas as pessoas, até mesmo dentro da sua casa. Para quê? Ele descobriu porque ele simplesmente isolou aquele personagem e ele trouxe essa necessidade de aceitação e de aprovação, de admiração que estava dentro dele. Agora eu te pergunto, será que você, meu irmão, porque essa pergunta eu já fiz para mim, tem dentro de você também um impostor? Eu faço uma pausa dramática longa. Porque a pergunta, eu sei que é complicado. Se eu pedisse para aqueles que corajosamente entendem que também tem um impostor dentro dele, que descrevesse o seu impostor, será que você encontraria algumas características parecidas que esse homem de Deus ele nomina no seu livro? Vamos com uma pessoa que a gente conhece, que é o apóstolo Paulo. Eu não vou abrir também o texto, mas está em Romanos capítulo 7. Todo o capítulo 7 de Romanos é importante você ler para entender também o que Paulo começa a enxergar dentro dele. Paulo não coloca que esse homem ou essa natureza era impostora, mas da mesma forma ele identifica que tem algo esquisito dentro dele. Eu vou ler algumas falas de Paulo de Romanos capítulo 7. Não entendo o que eu faço. Quem já falou isso, né? Aquela pessoa ali que se confessou que deu um piti, né? E a pessoa, meu Deus, você não muda nunca, né? Na verdade, como diz a Bíblia, né? E o apóstolo Paulo, eu não entendo o que eu faço. Aí é um argumento bíblico, né? Ele continua, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o impostor. Aqui ele coloca pecado, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Estou lendo trechos na versão a mensagem de Romanos capítulo 7. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas é o mal que eu não quero fazer, e esse sim eu continuo fazendo. Tá, mas o apóstolo Paulo aqui, ele era convertido já? Era convertido. Então a gente não está sozinho. Assim eu encontro nessa lei que atua em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal, o impostor está junto. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra coisa atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei dos meus pensamentos, tornando-me prisioneiro de um outro pensamento que é pecaminoso, mas que atua dentro de mim. E ele termina dizendo: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E agora?
apóstolo Paulo não escapa dessa reflexão, eu creio que a gente também vai precisar lidar com ela. Mas eu quero finalizar a experiência desse autor, que ele conclui que ele precisava então, de alguma forma, porque não era identificar só, porque só identificar, que vantagem a gente tem, né? Mas a gente vai precisar identificar. E o autor, depois de identificar, ele tem uma ideia, que eu creio que é uma ideia que parte de um pensamento que é o pensamento de Deus para ele. O que esse pensamento de Deus, uma vez revelado para esse homem, traz como direção para a sua vida? Ele conclui que ele precisava tirar o impostor da onde? A alternativa número 1, de dentro dele. A alternativa número 2, da piscina. Podia estar na piscina. E a alternativa número 3, ele tem uma revelação de Deus que ele precisaria tirar este impostor do esconderijo. Qual a alternativa? De dentro dele, da piscina ou do esconderijo? Quem acha que é o esconderijo? Ganhou o esconderijo. Ele tem essa ideia. E como que ele faz isso? Como você, entendendo que tem um ser dentro de você, tentando te derrubar? Como disse, a gente pode nominar de várias formas, mas ele nomina aqui como impostor, a Bíblia como a natureza caída, em vários textos. Mas o que você faria? Você viu uma série dessa, o que você faria no lugar? Não, aquilo era Você Decide, né? Quem aqui já assistiu Você Decide? Ninguém levanta a mão, né? Eu já assisti Você Decide, né? Mas Você Decide tinha essa frase, né? O que você decide? O que você faria no final? Daí votava em qual final do filme. Mas aqui eu pergunto para vocês, o que você faria para você tirar o impostor do esconderijo? Ou melhor, tirar o impostor de dentro do armário e ele na verdade ficar ali aparente. O que esse homem faz? Eu queria chamar aqui a Raquel. Ele escreve uma carta. Diz que esse livro é maravilhoso. Ele é muito verdadeiro. Ele não esconde o que estava dentro dele. E eu vou ler o comecinho da carta. Quem quiser depois compra o livro. Leve na nossa livraria. Ele começa a carta dizendo assim: bom dia, impostor. Você teria coragem de falar isso para você? Bom dia, pecado que vive em mim. Bom dia, minha natureza caída. Mas ele diz: bom dia, impostor. Eu não tinha discernimento nem coragem para enfrentá-lo. Mas agora eu conheço os pensamentos que Deus tem a meu respeito. E ele escreve. E o que ele escreve nessa carta? Ele escreve que ele não mais permitir que esse sujeito continuasse escondido dentro dele. O que ele fala que ia fazer para o impostor que estava dentro dele, para o pecado que habitava dentro dele, que ele ia expor esse sujeito à palavra de Deus, ao que Deus começava a revelar para ele dia após dia. E ele faz isso. E ele escreve. E ele, como é muito sincero, ele começa a falar algumas coisas que talvez alguns de nós nunca falaria e muito menos publicaria.
Ele fala coisas que estavam dentro dele e ele começa a expor essas coisas, dizendo: olha, inimigo que está dentro de mim, que eu não escondo, que existe uma luta travada nesse momento, que é a luta das coisas que eu sei, que são os pensamentos de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus contra a minha carne. Romanos, em alguns outros lugares também, trata dessa batalha que está dentro de nós. Existe uma batalha em andamento, mas sempre a ideia é a mesma do Espírito Santo para nós, como foi para esses homens, como também Paulo depois começa a nos ensinar aquilo que trouxe para ele libertação. Ele expôs. Ele conhece os pensamentos de Deus e começa a confrontar quem? Ele começa a confrontar a sua natureza, porque ele entende que existia diante dele um homem chamado Jesus, que tinha pensamentos de vida para ele, que o transformaria. Esse caminho que ele entra é um caminho de expor as coisas que estavam dentro dele diante de Deus, para que ele avançasse nesse caminho que ele chama de caminho de transformação. Por quê? Porque quando nós temos contato, meus irmãos, com os pensamentos de Deus, somente assim nós podemos ser transformados nas nossas vidas. E percebemos algo maravilhoso acontecendo dentro de nós. A nossa natureza caída, deformada, ela sendo recuperada pela palavra de Deus, que começa de novo a esculpir um quadro da nossa real identidade, de quem nós somos nele. E essa identidade ela vai sendo cada dia também mais desafiadora para nós, mas ao mesmo tempo mais atraente. Nós começamos pela palavra de Deus a sermos atraídos a uma identidade que é nossa e que nós não aceitamos nem mais um dia a conviver com uma distorção dentro de nós. E nós vamos confrontando cada coisa que está exposta agora dentro de nós para o Espírito Santo de Deus, que reparte direto dele, do verbo da vida, o que ele pensa a respeito de cada pedacinho que está dentro de nós. Como eu me exponho aos pensamentos de Deus, e esse é o ponto que eu chamo de creme de la creme dessa noite, porque eu sei que esse talvez é o maior desafio nosso, e a gente precisa entender por que esse é um desafio tão grande para nós. E qual é esse desafio? Simplesmente nós conseguimos, de uma forma sistemática, diligente, responsável, mas apaixonada, lermos a palavra de Deus. Você não precisa levantar a tua mão, você não precisa fazer cara de que não é com você, mas eu sei que esse é um desafio nosso, lermos a palavra. E nós estamos envolvidos por uma presença de Deus em tantos momentos aqui, nesse mesmo lugar. Deus tem revelado tanto dele para nós, a respeito dos seus pensamentos. Deus tem usado pessoas. Nós estamos falando a respeito de dons que ele despertou dentro da sua igreja, que ele está ativando dentro de nós, palavras que vão sendo as palavras de Deus para nós, palavras de conhecimento, de sabedoria, palavras proféticas, e todas essas palavras têm esse poder de nos transformar, mas o poder
que está diante de nós e que nós não vamos poder mais correr dele, se nós realmente desejamos viver aquilo que ele tem para nós e tem revelado para cada um, eu tenho certeza, nós não mais poderemos correr desse fato. A leitura da Bíblia, para mim, passa a ser, a partir de hoje, se não era, uma questão de sobrevivência. Porque ou eu vivo, ou esse impostor vai continuar dominando os meus pensamentos, dominando as minhas emoções, dominando o meu destino, dominando as minhas ações. Ele vai, na verdade, me representar diante das pessoas, diante de Deus. Ele vai escolher o lugar para onde eu vou passar a minha eternidade. Mas quando nós olhamos para isso de uma forma muito, mas muito responsável, nós não vamos escapar deste único fato, que para nós, eu repito, é questão de vida ou morte. Se eu não tiver acesso aos pensamentos de Deus, eu não vou conseguir. Eu vou definhar minha vida espiritual. Não adianta mais nós falarmos que é difícil, porque é. Não adianta mais falarmos que nós não temos tempo, porque nós nunca teremos. Não tem ninguém aqui que consegue gastar 15 minutos de leitura da palavra que faz isso porque está sobrando tempo. A pessoa já assistiu tudo que ele assistiu, já trabalhou, já colocou os filhos para dormir, já fez almoço, já lavou a louça, já limpou a casa, já carpiu uma data, já andou de cavalo, já fez tudo, agora vou ler bem, está sobrando 15 minutos. Não tem. Todo mundo que está entendendo essa palavra, está debruçando a sua vida diante de um pensamento que não é humano, mas tem um poder que nós estamos deixando passar muitas vezes das nossas vidas. É simplesmente a leitura da palavra de Deus. Como a gente consegue fazer isso? A gente não consegue ficar longe da comida. E como a gente tem conseguido sobreviver sem os pensamentos de Deus mudando as coisas dentro de nós, que eu afirmo que é bíblico, que estão lá dentro por uma natureza que é caída. Para terminar, Romanos capítulo 12, versículo 2, texto que você conhece, mas é uma palavra que você precisa um dia ouvir da boca de Deus. E quando nós estamos meditando na palavra, o que acontece? A palavra, ela mesmo diz que ela é viva, ela continua sendo a palavra de Deus, o verbo de Deus, os pensamentos de Deus. E quando nós enxergamos, como foi profetizado nessa noite, Jesus olhando para os nossos olhos e falando conosco, é impossível que essa palavra também não cause uma mudança dentro das nossas vidas. Olha esse texto, imagina Jesus agora olhando para você e falando isso somente para você. Não é uma palavra dele, mas é uma palavra inspirada naquilo que os seus discípulos receberam. Transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que dessa forma você consiga experimentar qual seja a minha boa, perfeita e agradável vontade. Nós só seremos de fato transformados quando nós conhecermos nós, não mais pelos outros, a palavra de Deus. Amém, igreja? Feche um pouquinho os teus olhos. Vamos orar por isso. É uma palavra de desafio para todos nós, mas tão necessária, porque nós não podemos mais nos esconder deste ponto. Nós poderemos profetizar, nós poderemos entregar aquilo que Deus está derramando sobre alguns, mas o Senhor, Ele nos chama de uma forma tão, mas tão importante nessa noite, a atenção, dizendo que Ele deseja que nós
conheçamos os seus pensamentos, mas isso diretamente dos seus lábios. Jesus, Ele está te chamando para este lugar de leitura, de conhecer quais são os seus pensamentos, para que todas as coisas que estão dentro de você comecem a serem confrontadas pelas verdades dEle. Talvez exista rejeição aí no teu coração, talvez exista falta de perdão, talvez exista alguma situação que para você está difícil até mesmo de você repousar. Essa situação ela fica ali dentro de você falando, te atormentando. Talvez pecados que você cometeu, falhas, talvez erros, coisas que você fez e trouxeram consequências. Todas essas coisas que estão lá dentro, fazendo um eco, um barulho, junto com a tua natureza, elas precisam ser confrontadas pela palavra de Deus, os pensamentos que Deus tem ao teu respeito. Existe uma palavra de perdão do Senhor que você precisa ouvir dele. Nós só conseguimos perdoar quando nós ouvimos dele. Eu te perdoo. Nós só conseguimos amar alguém quando nós ouvimos esse pensamento de Deus ao nosso respeito. Não é pelo que você faz, não é pelo seu mérito, não é pelo que você vai fazer, é simplesmente porque eu te amo. Nós não conseguiremos amar ninguém, nem mesmo o nosso próximo, se nós não ouvirmos essas palavras, esses pensamentos que nos transformam, nos mudam e nos fazem a imagem e a semelhança de Jesus. Nós não conseguiremos dar um passo na nossa vida espiritual se nós dependermos apenas do conhecimento que nós vamos recebendo de outras pessoas. Fiquem bem comigo. O livro de Jó, ele conta uma história incrível também. Ele fala sobre a vida de um homem que era bom e reto, mas ele, nesse momento da sua vida, ele ainda não tinha uma revelação completa dos pensamentos que Deus tinha ao seu respeito. No final dessa história, ele totalmente transformado pelos pensamentos de Deus, ele conclui, Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos vai ser frustrado. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos. Deixa agora o pensamento de Jesus alcançar o teu coração e começar a entrar pelos teus ouvidos. Eu creio que nessa hora o Espírito Santo vai soprar algumas palavras no teu ouvido. Se prepare para isso. Se prepare para isso. Talvez exista um impostor aí agora dentro de você dizendo que isso não é possível, que você não merece ouvir a voz de Deus te chamando para perto, dizendo que tem prazer na tua presença, que é por isso que Ele está te atraindo para conhecê-lo cada vez mais. Talvez algumas coisas que você fez hoje estão agora gritando dentro de você, na voz desse impostor, dizendo: isso não é para você, isso vai passar rapidamente. Você já teve outras experiências assim, você já se abriu para Deus, mas isso não foi para frente. Essa é a hora de você começar a tirar do esconderijo essas vozes e confrontá-las pela palavra que Deus vai começar a soprar dentro dos teus ouvidos. Os nossos olhos fechados agora, você vai ouvir essa canção, mas talvez você não vai nem prestar atenção nessa letra, porque existe uma outra música que o Senhor vai cantar para você. Espírito Santo, nós estamos abertos para o teu mover, Senhor. Nós estamos, Pai, a cada dia mais aprendendo, Deus, a viver na tua presença, a reconhecer a tua voz, a estarmos sintonizados com o teu Espírito Santo, Deus.
Pai, aqui existe um povo, Deus, que te ama, que deseja, Pai, Deus, te conhecer cada dia mais. Deus, e nós nessa noite, nós estamos como nós somos, Senhor, diante